bom dia, vocês vão aprender. Nossa! Fala galera, bom dia, vocês vão aprender a ver o vídeo. E hoje, gente, eu vim falar sobre o meu livro favorito. Mas antes de eu falar sobre ele, eu já queria pedir desculpa pelo som que talvez tenha no fundo. Como eu já disse, eu gravo em frente à janela e a janela em frente à rua e a rua faz barulho, então mil desculpas. Mas enfim, vamos logo pro assunto principal do vídeo, né? No caso, o único assunto do vídeo, que é esse livro aqui. Eu tô lendo roteiro. Gente, você acredita que eu fiz um roteiro pra esse vídeo? Sério, ó, orgulho. Eu não falo muito sobre livro aqui, e na real eu não falo sobre livro em quase nenhuma rede social minha, mas eu gosto bastante de ler. Por mais que eu não leia 1 milhão de livros, às vezes eu tiro um tempinho do meu dia pra ler. Desde quando eu era pequenininha eu gosto de ler, eu sempre gostei de ler. E desde sempre o meu livro favorito foi O Pequeno Príncipe. E eu tenho 3 versões diferentes desse livro, e eu quero ter até mais, ok? Eu quero ter uma coleção desse livro porque ele é perfeito. Eu vou mostrar as 3 versões agora. A primeira versão que eu tive é uma que eu realmente acho que eu vou doar, porque eu nunca me interessei por ela, eu nunca realmente li, é essa aqui. Eu tenho essa aqui desde que eu era, muito criancinha mesmo, antes de eu começar a ler. E eu nunca me interessei por essa história, eu não sei porquê, esse livro, não sei. Mas ele é a versão do Pequeno Príncipe com desenhos. Mostra aqui dentro de casa. Essa versão aqui é a versão do livro do Pequeno Príncipe, só com desenhos da Turma da Mônica. Eu nunca cheguei a ler esse livro. Sei lá, eu não gosto de ler livro muito grande, não grande de grossura, assim, tipo, o tamanho dele. E como eu nunca senti vontade de ler esse livro mesmo, ele sendo meu favorito, provavelmente eu vou doar. Mas eu queria mostrar pra vocês, é bem legal, tem umas imagens muito bonitas, ó, tipo essa. Só que nunca senti vontade de ler um livro desse tamanho. Então essa é a primeira versão que eu tive e por incrível que pareça eu nunca li ela. A segunda e é a minha favorita, porque é incrível, é essa aqui. Ela é minha favorita por alguns motivos que eu vou falar daqui a pouquinho quando eu mostrar a segunda versão, que no caso é essa. Essa é a segunda e última versão que eu tenho, que é uma que o meu amigo Carlos, no caso os pais deles, me deram um dia que a gente foi no shopping. Eles sabiam que era o meu livro favorito e aí resolveram me dar uma versão dele. Ela é muito bonita, eu gosto muito dela também. Por que eu prefiro essa versão aqui? Primeiro que foi a segunda que eu tive, foi o primeiro livro que eu li, né, do Pequeno Príncipe, tipo, a primeira versão que eu li. A capa dele é muito bonita, tipo, não que essa aqui não seja, mas eu acho que essa aqui é mais simples, sabe? E essa capa é meio que estufadinha, eu não sei explicar, mas, tipo, quando você aperta, sabe, se eu rasgasse ele aqui, é que nem esse aqui, eu sinto que tem uma espuminha aqui dentro, ó. Tipo, tá vendo que dá pra apertar o livro? Tipo, eu não sei explicar. Além disso, tem um negócio que eu amo em livro, que eu só tenho em mais outro livro, que é o da Coraline, que inclusive eu quero gravar um vídeo sobre ele, que é marca-texto próprio. Ele tem um marca-texto próprio. Eu acho... Marca-texto não, marca-página próprio. Eu acho isso incrível. Sério, eu amo. Então, enfim, eu acho ele muito bonito e é. E a segunda versão é basicamente a mesma coisa, mas a capa é um pouco diferente. E, sinceramente, eu acho que esse aqui é melhor pra ler, mas essa continua sendo a minha versão favorita, mas eu gosto muito das duas. E essa aqui é uma versão mais simples de ler. Eu não sei de quais anos são cada um, mas esse aqui tem algumas palavras mais difíceis, assim, e aqui eles meio que simplificam essas palavras, ó, tá escrito versão atualizada, acho que é por isso. Então, muitas vezes que eu não entendi alguma palavra daqui, eu ia na mesma página desse livro e achava a parte que estava na história pra tentar entender. Porque aqui realmente a história é mais simplificada. Não que resuma ou alguma coisa, não. É a história inteirinha, só que com algumas palavras mudadas, que eu acho que é mais fácil pra ler. Mas eu amo muito essas duas versões. E essas são as maiores diferenças entre elas. Ok, agora que eu mostrei as cópias físicas dos livros, eu vou falar um pouco sobre o livro. Detalhe, eu gosto tanto desse livro que eu já fiz um aniversário com esse tema. E eu também já reli esse livro umas 4 vezes e as 4 eu chorei. Eu reli ontem pra gravar esse vídeo, eu reli essa versão aqui e eu chorei. Então, enfim, basicamente, eu vou primeiro falar o resumo da história e depois algumas frases marcantes do livro. Nesse resumo da história, não tem nenhum spoiler, tá? Eu vou falar quando tiver algum spoiler. Basicamente, um piloto de avião, ele teve um pane no deserto do Saara. Tipo, o avião caiu lá. E como ele tava sozinho, ele mesmo tinha que fazer ele teria que fazer o próprio conserto do avião pra ele poder sobreviver, né? Aí na primeira noite ele dormiu na areia e ele acordou surpreso quando ouviu a voz de um garoto pedindo pra ele desenhar um carneiro. Tipo, um garoto brotou lá no deserto. Ele tava, tipo, completamente sozinho. Ele olhava assim, tava sozinho. Aí do nada brotou um garoto ali, o que foi meio estranho, né? Esse garotinho era o Pequeno Príncipe. Ele tinha saído do planeta dele, que é o asteroide, que o piloto de avião acha que é o asteroide B616. 612. Pra fugir da Rosa, no caso dos sentimentos que ele sentia por ela. Essa parte eu acho um pouquinho confusa, mas dá pra entender. E antes dele chegar na Terra, ele passa por alguns outros planetas, que eu vou falar de alguns deles mais pra frente. Então, basicamente, esse é o resumo da história. A história se passa nesses 7 dias e, no caso, o piloto de avião vai contando o que o Pequeno Príncipe contou pra ele sobre os outros planetas e sobre a vida dele.
Outra coisa que eu tenho do Pequeno Príncipe é esse caderno aqui, que no caso não é do Pequeno Príncipe, sim do Selfie Jim. Mas dentro dele tem o de mim, não era isso. Dentro dele tem algumas frases que eu anotei do Pequeno Príncipe e que eu quero falar a minha interpretação aqui pra vocês. Lembrando que a minha interpretação, o que eu acho que é o que o autor quis dizer com isso. Não o que ele realmente quis dizer, é uma interpretação. Então vamos lá. Primeira frase é: Eu tô lendo, por isso que eu tô vendo o celular, né, que eu fiz o roteiro. todos os adultos no início de suas vidas foram crianças, mas somente alguns se lembram disso. Teve frases que eu anotei na forma escrita desse livro e outras desse livro aqui, então por isso que talvez algumas frases tenham algumas mudanças dependendo de cada livro. Basicamente, eu acho que essa frase é bem autoexplicativa, tipo, todos os adultos já foram criança um dia, mas poucos se lembram disso. Se lembram de como é ser criança, da criatividade, essas coisas, sabe? Por exemplo, eles diziam que esse desenho aqui era um chapéu, quando na verdade era um elefante sendo digerido por uma jiboia. Então isso tem muito a ver com criatividade e eu acho que é isso que o autor quis. E essa frase, ela aparece na dedicatória. Aqui, ó. Ela tá no final. Essa aqui é uma das minhas favoritas, pessoalmente, que é Como é Misterioso o País das Lágrimas, que aparece na página 28. Lembrando, tem diferença entre os livros, alguns livros vão ter mais páginas dependendo do tamanho da letra, então eu não faço a menor ideia se essas frases eu peguei desse livro ou desse livro, mas é por aí, na página 28, 29, 27, por aí, perto dali. Essa frase acontece quando o Pequeno Príncipe começa a falar da Rosa, né, e começa a chorar, e o piloto do avião não sabia como que podia consolar ele. Então eu acho que essa frase significa que só a pessoa que tá passando por aquele momento difícil sabe realmente o que tá sentindo. Então essa é a interpretação da frase. A próxima aparece na página 33 e é uma das frases famosas desse livro, que é preciso suportar 2 ou 3 lagartas se quiser conhecer as borboletas. Que é uma frase da Rosa, que ela fala antes do Pequeno Príncipe ir embora do planeta. E essa frase ela é bem simples. Às vezes a gente tem que passar por momentos difíceis, por momentos ruins, para passarmos também por momentos bons, para aprendermos a valorizar os momentos bons. As coisas boas. Essa também é uma das minhas frases favoritas, que é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, que aparece na página 38. Essa frase ela aparece quando o Pequeno Príncipe vai para o planeta de um rei que diz que reina sobre tudo, mas que só dá ordens sensatas. Eu acho essa frase muito incrível e o rei até dá um exemplo muito bom para entender ainda melhor essa frase. Se eu ordenasse que um general se transformasse em uma gaivota e o general não obedecesse, não seria culpa do general, seria culpa minha. Essa aqui também é uma outra frase que eu amo muito. É muito mais difícil julgar a si mesmo do que julgar as outras pessoas. Também da página 38, também quando o Pequeno Príncipe ainda estava no planeta do rei. Porque o rei não quer que o Pequeno Príncipe vá embora, então ele diz que meio que o Pequeno Príncipe pode ser um juiz. Só que não tinha mais ninguém no planeta, então o rei falou que o juiz podia julgar a si mesmo, que o Pequeno Príncipe poderia julgar a si mesmo. Eu acho que julgar a si mesmo normalmente é mais difícil, porque a gente sabe quais são os nossos motivos pra gente agir de tal jeito ou fazer tal coisa, mas a gente não sabe o motivo das outras pessoas. E não sabendo disso, julgar ela se torna mais fácil. Então é isso que eu acho dessa frase, que é muito boa também. Essa aqui é bem simples, mas eu quero colocar aqui, que são os vaidosos só ouvem elogios. Que é o Pequeno Príncipe em outro planeta, que é um planeta que só tem um cara, que é o vaidoso. Basicamente, eu acho que essa frase ela é bem, tipo, autoexplicativa também. Muitas dessas frases são bem simples de entender, que é basicamente que tem pessoas que não aceitam críticas, só ouvem realmente elogios, só se importam com o que você tem a falar se não for uma crítica, se for um elogio pra ela. E por isso que os vaidosos... E por isso que os vaidosos... E por isso que os E por isso que os vaidosos só ouvem elogios. Ok, essa aqui é muito boa também. Eu gosto de todas que eu coloquei aqui, né? Por isso que eu coloquei elas aqui. Mas enfim. Como os vendedores não vendem amigos, os seres humanos não têm amigos. Aparece na página 67. É a raposa que diz essa frase, quando o Pequeno Príncipe já tá aqui na Terra, e aí ele encontra a raposa. Pela minha interpretação, ela quis dizer que os seres humanos hoje em dia só estão se importando com bens materiais, com coisas que dão pra comprar, coisas que você pode adquirir, comprar. E basicamente, né, tecnicamente, não dá pra você comprar um amigo, não dá pra você comprar uma amizade verdadeira. E é por isso que os seres humanos não têm amigos. Tem duas cenas que eu choro nesse livro, que eu quase choro. Eu quase choro com a cena da raposa, com as cenas que a raposa aparece, e eu choro no final. No final sempre, com certeza. E eu vou falar do final, no final do vídeo. Gente, e lembrando, as páginas que eu tô falando aqui, tal frase aparece em tal página, não 100% vai ser naquela página. Porque, por exemplo, esse livro aqui, ele é enorme e ele só tem 72 páginas, sendo que esses dois aqui tem entre 90 e 93 páginas. Então, muda realmente de livro pra livro. Outra frase pra... Ok. Outra frase famosa do livro é só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. As próximas 3 frases...
Nossa, eu tô com uma dificuldade pra falar. As próximas 3 frases aparecem na página 70, que é meio que a despedida da raposa. E aí tem muita frase boa, tem muita frase. É a raposa que fala essa frase e é o segredo que ela tem pra contar pro Pequeno Príncipe. A minha interpretação dessa frase é que o essencial são os sentimentos que a gente sente pela outra pessoa, o que a outra pessoa sente pra gente, sente pela gente, a essência da pessoa. Essas coisas a gente não consegue ver com os olhos. Então, e isso que é essencial. Então é essencial só se ver bem com... Não, pera. O essencial é invisível aos olhos, porque só se vê bem com o coração. É aqui que ficou o coração? Eu acho que é. No lado esquerdo, não é? Deixa eu ver. Eu não tô sentindo meu coração. A próxima frase também foi a raposa que falou. Foi o tempo que perdeu com a sua rosa que tornou tua rosa tão importante. Que também é da página 70, como eu disse. Essa frase que também foi dita pela raposa eu acho incrível. Como ela diz no livro, pra ela, antes do Pequeno Príncipe cativar ela, o Pequeno Príncipe é mais um garoto entre milhares de garotos. Não tem diferença nenhuma entre ele e qualquer outro garoto do mundo. Só que a partir do momento que você cria laços com essa pessoa, ela passa a ser diferente. Então é o tempo que você passa com tal pessoa, os laços que você cria com tal pessoa, que faz ela tão importante, que diferencia ela das outras milhões de pessoas no mundo. Próxima frase, também dita pela raposa. Raposa filósofa. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que Opa! Vamos lá, Luna, vamos falar português legal? Vamos? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa também é uma das frases mais famosas do livro. Na minha interpretação, é meio que a gente tem que se importar com os sentimentos das outras pessoas, das pessoas que a gente ama, né? Amam a gente de volta, das pessoas que a gente tem algum laço. A gente tem que se importar com o que essa pessoa tá sentindo, com o que a gente faz essa pessoa se sentir. E por fim, a última frase que eu peguei do livro pra falar aqui pra vocês é: corremos o risco de chorar um pouco quando nos deixamos cativar. Quando a gente se apega a alguém, quando a gente cria laço com alguém, quando a gente é cativado por alguém, a gente corre o risco de chorar. Essa pessoa pode magoar a gente, essa pessoa pode nos deixar, pode morrer. Isso vai magoar a gente, porque a gente ficou apegado a essa pessoa, porque a gente é próximo a essa pessoa, a gente tem laços com essa pessoa, a gente gosta dessa pessoa. E de animal também, né? Eu acho que se encaixa pra animal, não sei. Então a gente sempre corre o risco de chorar se a gente deixar ser cativado por alguém. Eu nem sei como é que conjuga o verbo cativar, então eu não sei se tô falando certo, mas só pra vocês entenderem. Ok, agora eu vou falar sobre o final do livro, então vai ter spoiler, porque é o final do livro, né? Então, se você não quiser tomar spoiler, pode pular para esse tempo de vídeo aqui que já vai ter acabado o que eu tenho pra falar sobre o final do livro. Basicamente, no final da história, o Pequeno Príncipe, ele tem que aproveitar que ele tá 1 ano aqui na Terra e o planeta dele vai estar certinho, alinhado com... Eu não entendi direito, mas vai estar alinhado, tá ligado? Vai ser mais fácil pra ele ir pra casa. Só que é muito difícil voltar pra lá, porque, né, é muito longe. Então, pra ele poder voltar pra casa, ele meio que pede pra uma serpente picar ele. Uma serpente venenosa. Tem veneno, e veneno que mata, exatamente. Na noite que ele vai embora, o piloto de avião vai com ele, e no fim a serpente pica o Pequeno Príncipe e o piloto de avião vê o corpo do garoto caindo. E eu choro muito nessa parte, eu sempre choro. E também na parte antes disso, quando o Pequeno Príncipe fala que não era pro piloto de avião ir com ele, porque vai parecer... Pera, eu vou até ler certinho o que ele fala. Ele fala assim, essa noite, você sabe, não é pra você vir. Aí o piloto de avião fala, eu não vou deixar você sozinho. Ele fala, pode parecer que eu tô sofrendo, pode parecer que eu tô morrendo, e será assim mesmo. Então não vem me ver, não vale a pena. Aí o piloto de avião repete que não vai deixar ele sozinho. Aí ele também fala, depois que o piloto dele segue ele até onde o Pequeno Príncipe vai encontrar a serpente, vai com ele até lá. Você errou intervindo, você sofrerá, pode parecer que eu morri, mas não será verdade. Até o Pequeno Príncipe tá eu chorando, quem sou eu pra não chorar? Ok, enfim, aí eu também choro nessa parte. Enfim, então basicamente é como se o Pequeno Príncipe tivesse morrido. O livro ele deixa meio em aberto, a gente não tem como saber se o Pequeno Príncipe realmente voltou pro planeta dele. O piloto de avião, que é quem escreve o livro, né? Ele meio que diz que acredita que o Pequeno Príncipe realmente voltou pro planeta dele. Até porque ele foi, o piloto de avião voltou, né, pra onde eles ficavam. Aí depois voltou pra onde o Pequeno Príncipe tinha morrido e o corpo dele não tava mais lá. Então, é estranho, né? Porque não é fácil um corpo ser levado no deserto. Não que eu saiba como que é, né? Mas enfim. Então pode ser que ele tenha voltado pro mundo dele, entendeu? Mas pensar na possibilidade que ele pode ter morrido gratuitamente dói em mim, me destrói. Então, por isso que eu sempre choro. Então agora eu vou finalizar o vídeo, vou fazer a minha conclusão. Realmente acho que o Pequeno Príncipe é uma obra incrível, é um livro incrível. E é bem fácil de ler, é bem levinho. Como eu disse, tem só 93 páginas. E tá bom, 93 páginas pode sim ser bastante coisa, mas não é um livro difícil de ler. Essa versão aqui tem algumas palavras difíceis, mas é só você ter a versão mais nova, assim,
é bem simplificado e é bem, tipo, rápido de ler. Eu leio, tipo, em algumas horas, eu não demoro mais de um dia. E eu nem leio tão rápido porque eu sou meio lerda, tenho que parar pra raciocinar. Então, enfim, é uma leitura muito leve. Eu acho que vale muito a pena ler. Eu acho incrível, a história é incrível, as lições que tem dentro dele, fala de coisas importantes, são incríveis também. Como eu disse algumas vezes, eu choro no final. Mas é muito bom. Então, enfim, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês querem que eu fale sobre outros livros, eu posso sim. Como eu disse, eu quero muito fazer de Coraline, que é um livro que eu já li e eu gostei muito. Falar as diferenças dentro do livro pro filme, falar o que eu achei do livro. Então, acho que pode ser legal também. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Um beijinho, um abraço e fui!